ele é muito importante e ele é que vai fazer, lá no final das contas, se o seu cliente ter dor de cabeça ou não, tá? É muito lindo o papel, né? O papel aceita tudo. Então, quando você apresenta um projeto, nossa, que maravilhoso, o papel é maravilhoso. E aí, quando começa essa obra? É aí que seu cliente vai ver se ele vai ter dor de cabeça ou não, tá? Então é muito importante. E aí, como eu falei para vocês, lá no escritório a gente preza muito por esse executivo bem detalhado. É uma coisa que a gente treina sempre as meninas, que a gente, as meninas fazem executivo. Eu já mostrei para vocês várias vezes, né? Hoje de manhã, antes da nossa live, eu estava fazendo isso. As meninas fazem o executivo, elas me mandam, vou ter, ó, tá até aberto aqui, ó. Elas me mandam o executivo, eu corrijo e volto ao executivo. Aí você pensa, nossa, Lu, mas não era mais fácil você mesma já corrigir, pronto, já ficou pronto? Gente, se eu fizer isso, elas não aprendem. E eu quero que elas sejam arquitetas que sejam capazes de desenvolver um projeto lindo, mas que esse projeto seja executável, né? Então, isso vai e volta, o executivo vai e volta várias vezes. Então, olha só, é um quarto de bebê. É um projeto pequeno esse daqui, tá? Vou mostrar para vocês. É um quarto de bebê. Ele tem 13 pranchas a 3. Não é muita prancha. Até porque a gente não trocou piso, a gente não mexeu na marcenaria, a gente está aproveitando toda a marcenaria que tem lá, tá? Mas só para vocês verem, ó. Aí elas me mandam e eu saio corrigindo o projeto todinho, ó. Aí eu escrevo, tá vendo? Eu escrevo como que tem que ser, eu falo onde falta cota, eu falo até o nome, às vezes está escrito errado o nomezinho do cliente aqui, são coisas que são muito importantes. Aqui, por exemplo, ó, a planta de iluminação. Eu falei para centralizar em outro lugar, ó, o ponto de iluminação. Tá vendo? Então, é isso aqui que vai fazer a diferença, gente. O projeto ficou lindo. Eu vou mostrar para vocês o projeto, e é um projeto que meu cliente não vai gastar muito. É um projeto que meu cliente está aproveitando toda a marcenaria do quarto. Depois eu vou falar sobre ele. Eu estou envelopando algumas partes. Então, assim, ele não. Só que tem que ser muito bem detalhado. Tem que ser muito bem detalhado. Olha que bonitinho que vai ficar. Tá vendo? Então, quanto mais eu investir tempo nessa parte aqui do meu executivo, sair bem redondinho, não sair de qualquer jeito, nós estamos com pressa, entrega assim mesmo. Não, gente, não faça isso. Quanto mais eu investir tempo aqui, menos dor de cabeça eu vou ter depois, tá? Então, povo, executivo é fundamental. Imagem não é projeto, estudo preliminar não é projeto, planta baixa não é projeto. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, tá? E hoje eu vou falar três coisas assim, acho que são três coisas, se não me engano, básicas, que é para o início do seu executivo ser de sucesso. Se você não se apegar a isso, menino, depois vai dar problema, tá? Então é isso, gente. O que eu falei para vocês? O projeto, o papel aceita tudo. Tá lindo o quartinho da Ana Beatriz aqui. Tá lindo. Ele vai ser executável? Ele tem que ser executável, tá? Então, muito, muito cuidado no que a gente às vezes também inventa. Às vezes a gente faz uma coisa assim do outro mundo, mas ele não vai ser executado lá na hora. Na hora da gente botar isso lá na prática, não tem como. Então, assim, por isso que a gente escuta muito também o pessoal da obra, o marceneiro, a gente escuta muito os fornecedores, porque eu aprendo todo dia com eles. Tem hora que eu invento umas coisas e para executar isso é um parto. Teve uma vez que eu inventei uma marcenaria do outro mundo, deu certo, tá, gente? Mas foi difícil, entendeu? Então, assim, na maquete, meu cliente achou a coisa mais linda, falou assim: nossa, eu adorei, eu quero exatamente assim. Só que aí, e na hora de executar, nós vamos conseguir fazer exatamente do jeito que está ali no projeto? Então, você tem, quando você inventar alguma coisa, você já tem que pensar em como aquilo vai ser executado, tá? E o nosso projeto executivo, ele não é importante só na hora dessa execução, não. Ele não é importante só na hora de executar, não é, entreguei um caderno executivo e ele vai ser importante na hora que começar a obra. Não, você sabe que horas que ele começa a ser importante? Na hora que o projeto sai do seu escritório e começa a fazer orçamentos. Nessa fase, o projeto executivo, ele já vai te mostrar se ele está bem feito ou se ele não está bem feito, tá? Gente do YouTube, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô vendo que tem gente lá, mas ninguém mandou mensagem. Me dá um joinha e uma lâmpada só para saber que vocês estão me ouvindo.
Assim que o executivo sai do escritório, como é que a gente faz? A gente entrega o executivo e no mesmo dia que eu entrego esse executivo, eu disparo o e-mail para todos os fornecedores parceiros lá do escritório, tá? É lógico que eu pergunto pro meu cliente se ele quer, né? Às vezes ele tem a equipe dele e tudo mais. E aí eu disparo esse e-mail. Gente, quando eu disparo esse e-mail para todo mundo, eu disparo o caderno de marmoraria para marmoraria, o de marcenaria para marcenaria, o da obra para obra, de iluminação para iluminação, todo mundo recebe. É aí que você vai começar a ver se o seu projeto executivo está bom ou não. Por quê? É com base no que você desenhou que eles vão fazer os orçamentos. É com base no que você desenhou que a gente vai saber a quantidade de revestimentos, qual a luminária. Obrigada, Johnny. Obrigada, Ana. Tá tudo certo. É com base nesse projeto. E aí, gente, é que a gente começa a ver. Porque quando começa o orçamento e o povo começa a te ligar para perguntar as coisas, você pode saber que já deu algum pepino ali. Tipo assim, Luciana, mas a bancada ali é qual pedra? Qual é a pedra? Porque eu não achei a especificação. Luciana, a quantidade de luminária que está indicada ali está diferente da que está em planta. Então, gente, o nosso executivo começa a ser importante aí dessa fase. E pensa comigo, depois que você entrega um executivo, quanto mais ligação você recebe para tirar dúvida, quanto mais ligação você recebe para resolver problema, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo, gente. O meu sonho é quando o executivo sai e o negócio corre tudo bem. Problemas vão ter, óbvio, não existe uma obra sem problema e sem um imprevisto no meio do caminho. Mas no que depender de mim, eu tentar deixar isso tudo redondinho, melhor para mim, certo? Então tá, então nosso executivo já começa a ser importante nessa fase de orçamento, tá, gente? Se não tiver explicado o que tem que ser feito ali, se não tiver detalhamento, se não tiver medida, os fornecedores nem os clientes vão entender o que é para ser orçado nesse projeto, ok? Então, muita atenção nessa parte aí quando a gente entrega o nosso executivo, tá? Então, assim, gente, vamos lá. Nossa, é tanta coisa para falar para vocês que eu fico doidinha. Fico aqui com o negócio aqui do lado. Oi, Nathalie, tá boa? Domênica, Mislene. Então, vamos lá, gente. Qual é a parte que o executivo começa qual é o ponto que você tem que preocupar com o executivo? Depois que você apresenta o anteprojeto? Não. O nosso executivo ele tem que ser começado a pensar desde o início, desde o levantamento, tá bom? Se você não tiver um levantamento bem feito, você vai ter problemas lá no seu executivo. Por exemplo, esse quarto que eu mostrei para vocês aqui. É um quarto de bebê, é um projeto pequeno, é um projeto simples, mas que tem muitas informações importantes. Na hora de fazer o levantamento, a gente vai aproveitar, tá? A gente vai aproveitar o piso, a gente vai aproveitar o rodapé, a gente não vai trocar. Se eu não tiro a medida disso, se eu não tiro a medida da altura do rodapé que existe lá, eu vou ter problema depois no meu executivo. Porque, vamos lá, eu vou desenhar um móvel, tá? Que vai ter que se encaixar ali naquele rodapé existente. Qual que é essa altura? O marceneiro, ele vai conferir as medidas, mas, gente, isso tem que estar no projeto. Então, começa a pensar desde o primeiro momento, desde o levantamento, tá? Todas as informações que você conseguir, que você tem que pegar, porque depois você vai ter problema no seu executivo. Luminárias, por exemplo, a gente está fazendo um projeto de uma sala, que inclusive eu estava fazendo hoje de manhã, antes da live também, que lá já tem iluminação, tá? Lá já tem iluminação, é uma casa nova e a gente está pegando para fazer o projeto para deixar a carinha dos clientes. E lá já tem alguns pontos. Então, assim, gente, a gente tem que saber quais são as luminárias que tem lá. Se eu for aproveitar isso no meu projeto, eu tenho que falar o que vai ficar e o que não vai ficar. Outro detalhe, lá tem muita tomada já, é uma casa nova, acabou de ficar pronta. Então, eles já pensaram em tomada, ponto de TV e tudo mais. Na hora do levantamento, eu tive que pegar todas essas tomadas, os lugares, para eu saber. Ó, aqui já tem ponto de TV, então eu vou deixar minha TV aqui. Ou, não vai funcionar, eu vou mudar minha TV para o outro lado. Então, cliente, você tem que estar ciente que você vai gastar em toda essa modificação das tomadas para o outro lado, tá? Então, se você não fizer um levantamento bem feito, você vai ter problemas no seu executivo. Você já pensou em ir lá, tirar as medidas de tudo, começar o projeto, desenhar, o cliente gostar, e aí você faz o executivo e tem medida errada? Tá faltando 1 metro, tá sobrando 1 metro.
O cômodo está menor do que é na real e você já detalhou tudo. Então, gente, começa a pensar desde o levantamento, tá bom? Como ele é importante. O levantamento do espaço que já existe, o levantamento do terreno, a topografia. Topografia é extremamente importante. Eu mostrei esses dias ali no Stories uma área gourmet que a gente criou e que a topografia foi fundamental para a gente fazer esse projeto, porque a gente vai saber quantos degraus vão ter, onde vai ter platô, onde tem que tirar terra, onde tem que colocar terra. Então, começa ali, não começa a preocupar com o seu executivo na hora que for aprovado o anteprojeto, não. Beleza? Ele é consequência desde o início, tá? Tá, gente? Então, isso já é a base de tudo, é o levantamento, tá, gente? Nós tivemos alguns problemas de levantamento esses dias lá no escritório, não sei quem acompanhou isso, e a gente teve, infelizmente. E aí as minas voltaram e refizeram, é, enfim, e ainda bem que a gente viu isso no início. Já pensou se a gente desenvolve todo o projeto para depois dar problema lá na frente? Não dá, né, gente? A segunda coisa importantíssima para o seu projeto executivo, tá? Já falei e repito, o projeto executivo ele tem que ser um caderno técnico, um caderno bem detalhado, bem feito, mas um caderno de fácil entendimento. Bom dia, Vanessa. Todo mundo que pegar esse caderno tem que entender. O pedreiro, o eletricista, o pessoal das lojas de iluminação e revestimento, a marmoraria, todo mundo tem que entender, inclusive o seu cliente. O meu projeto executivo, quem já viu o curso, quem já fez o curso Vida Real de Arquiteto, se tiver alguém aqui na live que já viu o curso, me dá um grito aí. Sabe o tanto que é importante, né, gente? O tanto que eu detalho isso e falo isso no curso, da gente fazer um projeto que qualquer pessoa consiga entender. Por isso que ele é coloridinho, por isso que ele é todo humanizado e fácil. Eu não fico inventando moda, eu não vou ficar colocando muita coisa técnica para dificultar, não. A Paola fez. Não é, Paola? Não é uma coisa simples, assim, é bem detalhado. Ele é técnico, mas o nosso cliente consegue identificar onde tem tomada, onde tem interruptor. Nosso cliente consegue visualizar o projeto e até discutir comigo, tá? Então, gente, faça um projeto de fácil entendimento. O meu projeto executivo, ele é separado por temas. O que é isso? Eu não faço aquele projeto com um monte de informação numa planta só, tá? A gente desmembra essas plantas. Então, por isso que meus cadernos ficam enormes, ficam 100 pranchas, 110 pranchas e tudo bem. Vamos imprimir. E se a gente conseguir economizar, bota duas plantinhas ali, tudo bem. Mas a gente desmembra para ficar fácil. Ó, a Paola falou que assusta, né? Realmente, um executivo assusta. Eu ficava mega assustada quando eu vi um executivo. Olha, indicação de pontos hidráulicos, indicação de pontos de tomada elétrica, eu ficava louca. Quando eu comecei, eu ficava apavorada. É isso aí, depois ela falou, depois que ela assiste a aula, dá um alívio, porque, gente, é isso, você só tem que aprender a fazer, não é difícil, você só tem que aprender a fazer, e a gente faz isso passo a passo lá no curso, né, Paola? Todas as pranchas a gente passa, todas as plantas. Então, gente, eu desmembro meu projeto. Então, a gente tem uma planta de pontos hidráulicos, uma planta de ponto de ar-condicionado, uma planta de ponto de tomadas, uma de interruptores. A gente faz isso para não virar aquela meleca com um monte de informação em uma prancha só. Nem o povo da obra que está acostumado a fazer obra consegue entender quando é muita coisa. Vira uma bagunça de cota, vira uma bagunça ai, como chama, gente? De especificação de chamada, né? Que a gente coloca as chamadinhas, tá? Então, faça o seu caderno por tema, tá, gente? Eu acho que um projeto de sucesso é quando todo mundo entende. Ai, porque tem muita coisa. Ai, porque não pode fazer isso? Ah, por que não pode botar horizontal na vista? Ah, porque não. Ah, que não pode, gente. Pode sim. Se for para o pessoal entender, você pode fazer sim, tá? Você pode fazer sim. E aí é uma coisa que a gente recebe muito elogio lá no escritório do nosso executivo. Eu vou até abrir um executivo aqui que a gente terminou ontem. É uma coisa que a gente recebe muito elogio, tá? E isso é muito bom. Você sabe que a melhor coisa da vida não é quando o cliente elogia.
o projeto executivo, é quando o pessoal da obra elogia, porque o pessoal da obra, eles estão acostumados a ver o projeto todo dia. Quando eles elogiam o executivo, ai, gente, coração até pula de alegria. Olha só, esse aqui é um executivo de uma área gourmet. E aí, ó, ele deu 26 pranchas, até que deu pouco também. Mas olha só, a gente sai. Aqui eu também estava corrigindo, tá? Ó. Aqui foi um projeto que estava com muita informação. Vocês conseguem ver? Ó, o povo do YouTube. Tá com. Ó, o tanto de... Isso aqui tudo é cotinha. Tava com muita informação. E aí foi que eu falei. Tá até aqui, ó, até ler. Dani, vamos fazer uma planta de construir, demolir e construir, cotando só as paredes e outra cotando só degrau. Porque, gente, quando eu vi isso aqui, eu falei, meu Deus, não dá. Então, a gente separa por temas e deixa o mais limpo possível para o nosso cliente entender. A hora que eu mando esse projeto para o cliente, ele consegue ver direitinho. Aí eu coloco cotas, eu começo a corrigir tudo e a gente vai separando. Ah, é porque isso aqui foi a versão anterior. Eu corrigi, deu muito mais prancha depois, tá? Então, gente, é isso. Faça o seu projeto por temas. Aí você fala assim, Lu, mas eu não sei fazer. Gente, lá no meu canal do YouTube, que é o povo aqui está assistindo, Luciana Borges Arquitetura, tem vários vídeos que eu falo de executivo. Inclusive, tem um que eu falo sobre todas as pranchas, a ordem das pranchas do executivo. Lá também tem, eu explico uma por uma, tá? Então, tem muito vídeo legal lá. Então, corre lá para ver que lá a gente fala, eu fiz uma live, ou foi um vídeo, eu não lembro mais, sobre cada prancha do nosso executivo, tá? Tem até o checklist dessas pranchas, eu acho que vale muito a pena vocês irem lá dar uma olhadinha. Então, é uma coisa que vocês não podem reclamar, corre lá para ver, tá, gente? E aí, outra coisa também, que as pessoas muito perguntam, igual a Paula falou, que a gente assusta, né, Paula, quando a gente vê um executivo, aí você assistiu a aula, você ficou mais aliviada. E aí, quando você começa a fazer os projetos, se você começa aí na sua obra, você começa a ver o negócio do dia a dia, você aprende muito. Então, gente, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de perguntar. Quando você for na obra, do seu primeiro projeto, pergunta tudo que você quer saber. Eu pergunto muito. Todo dia que eu vou, toda vez, às vezes que eu vou na obra, eu aprendo. Ontem eu filmei para colocar no Stories e não consegui. Eu fui numa obra minha, que é uma casa que tem estrutura metálica. E aí lá eles estão fazendo uma parrilla, que é tipo, é uma churrasqueira gigantesca, enorme. E aí eu tive várias dúvidas sobre a execução dela. O mestre de obras não estava lá ontem, e aí eu peguei e saí. A primeira coisa que eu saí de lá e mandei uma mensagem para ele, para eu realmente aprender a execução daquela parrilla. Então, não tenha medo de perguntar, a gente aprende perguntando mesmo. E aí, no seu próximo executivo, você vai saber como você vai detalhar isso, certo? E aí, a outra palavra importante para o nosso executivo: detalhamento. Detalhamento, gente. Detalhar nunca é demais. O que eu falo que o nosso projeto tem que ser um projeto que todo mundo entende e um projeto limpo, ou o que é isso? É um projeto organizado, um projeto com informações claras, mas não é que não tenha que ter informação. A gente tem que detalhar tudo. Se você acha que é uma bobeira colocar essa observação, essa cota, não é bobeira. O povo às vezes tem preguiça, né, gente, somar cota. Então, eu gosto, por exemplo, eu coloco uma cota única e depois eu coloco as cotas separadas. Sei lá, tem uma parede, tem janela, porta, aí eu coloco a cota toda e depois a cota separada. O povo tem preguiça, às vezes, de somar. Então, gente, detalhar nunca é demais. Nunca é demais. Uma coisa que eu coloco muito em projeto é observação. Tá? Observação. Então, por exemplo, este quarto aqui de bebê. A gente está, igual eu falei para vocês, estou mantendo o piso, estou mantendo a marcenaria. Tem planta de paginação de piso? Não. Por que não tem planta de paginação de piso? Porque o piso é o mesmo, é o piso existente, tá? Então, logo você pensa assim, não vai ter troca de piso. Mas vai que eu chego lá e esse povo tá quebrando o piso. Isso acontece, já aconteceu comigo. De eu chegar no apartamento e tinha um ambiente lá, um quarto, que eu não ia trocar o piso, cheguei, o piso estava todo quebrado. Eu quase morri. E não tinha nada no meu projeto falando para quebrar aquele piso. Então, o que eu coloco hoje?
eu não coloco a planta de paginação de piso, mas lá na minha plantinha, na primeira plantinha desse quarto, eu coloco uma observação. Quer ver? Eu vou até ver se eu escrevi isso aqui, gente, para falar para vocês que eu não estou mentindo. Olha só. Olha aqui, a Tessi fez esse executivo, essa aqui é a plantinha do quarto. E aí eu saí corrigindo, né? Aí vocês estão vendo essa parte aqui azul? Tá escrito para ela colocar observação, manter toda a marcenaria e envelopar partes em MDF amadeirado, que a gente vai envelopar algumas partes. Observação, manter o piso existente. Eu não é para trocar de piso, mas se eu fico com medo, é melhor eu escrever isso. Então, eu vou e coloco observação de tudo. E aí, quando o cliente fala alguma coisa, aí, ou o fornecedor, eu só falo: olha, essa observação está lá na plancha 72. Porque tá lá escrito, tá, gente? Então, é muito, muito importante, tá? Como que vocês vão começar a organizar o projeto de vocês para vocês terem um executivo de sucesso? É óbvio, gente, que isso aqui é só a base para vocês terem um projeto executivo legal, detalhado, tá? A gente tem que aprender sobre todas as plantas, mas tem coisas, gente, que é a base para funcionar, tá? Então, primeiro, vamos lá. Você tem que fazer um levantamento bem feito. Se o seu levantamento tiver algum probleminha, vai dar problema no resto do seu projeto. E Deus me livre você fazer um executivo todo detalhado e tá errado alguma coisa lá no levantamento. É a morte. Seu cliente vai estressar, você vai ficar muito estressado, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo. Então, a primeira coisa, você fazer um levantamento bem feito. Como se faz um levantamento bem feito? Faz um checklist de levantamento, gente. Já falei também sobre o levantamento, tá cheio de vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá? E lá no nosso curso também a gente mostra, né, como que se faz um levantamento, tem um vídeo meu fazendo e tudo mais. Faça um checklist de levantamento, a gente tem esse checklist no escritório, e assim, ai, que bobeira, gente, não é bobeira, é tanta coisa para você lembrar que você esquece. Aí você fala assim, meu Deus, eu esqueci de pegar o peitoril daquela janela. Meu Deus, eu esqueci de pegar a altura do rodapé. Gente, alguém pegou a locação daquele ponto de ar-condicionado que estava lá? É muito detalhe. Então, faz um checklist de tudo que você tem que fazer no levantamento. Se você fizer isso, fizer um levantamento bem feito, pode ter certeza que seu executivo já está com um passinho ali, ó, que já vai sair redondinho, tá? Pode ser um projeto simples, gente, mas você tem que ter todas as informações verdadeiras, tá bom? Então, checklist do nosso levantamento, tá? Depois, faz um checklist das pranchas que você tem que fazer no executivo. Já aconteceu de ter executivo lá no escritório que as meninas esqueceram, gente, uma planta de indicação de pontos hidráulicos de uma cozinha. Não foi por maldade, foi porque realmente elas esqueceram. É muito desenho. A gente tem um checklist, eu vou tentar abrir aqui para vocês verem. A gente tem um checklist de pranchas de executivo. Layouts com especificação, layout com códigos, demolir e construir, paginação de piso, indicação de luminárias, indicação de circuito de iluminação, indicação de pontos elétricos, indicação de ar-condicionado, indicação de pontos hidráulicos, indicação de revestimento, vista, e assim vai. Então, a gente tem essa lista para a gente sempre conferir, para não faltar nada, tá? Então, faça o checklist de levantamento, porque o levantamento é a base do seu projeto. Depois, você vai fazer um checklist de executivo para você não se perder, tá? Eu vou tentar ver se eu consigo achar aqui, só para vocês verem aqui os nossos arquivos padrão, que tá lá. Arquivo padrão. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se eu conseguir abrir, eu mostro para vocês, tá? Senão, depois eu dou um printzinho lá no nosso checklist de pranchas, das pranchas do executivo, tá? E outra coisa super importante, gente, detalhamento nunca é demais. Faça detalhamento de tudo, procura, vai atrás, liga no fornecedor, não tem que ter vergonha, liga lá e fala, olha, fulano, queria saber, gente, coitado do marceneiro, eu ligo pro marceneiro tantas vezes, oi, o Éder é um marceneiro que eu gosto de trabalhar, né? Ontem mesmo eu estava perguntando, eu mandei uma foto do monte de puxador para ele e falei assim, Éder, esse puxador ocupa menos espaço que esse ocupa menos que esse, então eu vou perder tantos centímetros na porta de correr,
Ontem mesmo, gente, eu fiz 500 mil perguntas para ele e ele me responde. Então, assim, é ele que vai saber. Ele sabe, ele trabalha com marcenaria, ele sabe muito mais do que eu não sei tudo. Então, é com eles que eu aprendo, tá? Então, gente, detalha. A gente está fazendo um projeto que tem uma porta de correio e tem um vão mínimo. Mínimo. Então, eu tenho que colocar um puxador que ocupa menos espaço ainda. Concorda comigo que quando a porta corre e ela é de correr, tá? Quando ela corre atrás de um painel, atrás de uma coisa, tem um puxador, aí ela pega e para. Aí sobra aqui um tantos centímetros e aí isso come o vão, certo? E aí estou em busca de um puxador que ocupa menos espaço para os meus clientes, tá? Então é isso, gente. Então a gente tem que detalhar, porque detalhamento nunca, nunca é demais. Ai, Lu, eu não sei um monte de coisa prática. Gente, começa a fazer projeto, começa a detalhar como é que você vai aprender. Pergunta, aproveita essa fase, vai atrás, vê no YouTube, vê no Instagram. Achei que meu computador ia desligar agora, gente. Apagou tudo aqui. Ainda bem que não desligou, tá? Então vamos lá, gente. 3 passos do nosso executivo de sucesso. 1, levantamento, bem feito. 2, faça esse checklist do levantamento primeiro, tá, gente? Para vocês não se perderem. 2, checklist das pranchas. Escreve todas as pranchas que você tem que entregar para o seu cliente e usa isso como modelo aí para o seu escritório, tá bom? Terceiro, detalhar, detalhar, detalhar e faça tudo por temas para facilitar a sua vida. Gente, uma coisa que a gente está fazendo também é detalhar, por exemplo, a marcenaria. Deixa eu mostrar para vocês, aqui a gente vai empolgando, né? A marcenaria, a gente está fazendo a marcenaria agora detalhada, não só apenas nas vistas, como a gente fazia antes. Agora a gente está detalhando ela separado. E isso está facilitando muito. Isso está facilitando demais. Por quê? Porque aí você manda lá para a marcenaria separado, o seu cliente consegue entender melhor os móveis dele. Então, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu ver, cadê? Ah, acho que é aqui. Alguém perguntou do meu iPad. Gente, meu iPad é o 7. Ele nem é o mais novo, não, tá? Mas ele já aceita a caneta. Essa canetinha aqui. Da Apple também. Então, ele já aceita, a partir do, acho que a partir, um antes do meu, acho que já aceita. Então, é o 7, e aí, quando você for comprar e você quiser ter a caneta, você tem que ver, tá, gente, se aceita. Isso aqui também ajuda muito a corrigir os executivos. Isso é uma benção na minha vida. Olha esse daqui. É o 7 mesmo. Olha só, esse aqui é um executivo de uma cozinha. Aí nós fizemos a marcenaria separada. Olha que maravilhoso. Não fica lindo, gente? Não fica lindo? A Ruth que fez, a Ruth arrasou nesse executivo. Olha só, a gente colocou a marcenaria. Aí, peraí, deixa eu tirar aqui. Ó, aí a gente veio detalhando a marcenaria. Isso aqui a gente tá gostando de fazer, tá? A gente detalha tudo na vista, assim, coloca na vista, mas a gente faz separado assim, ó. Só marcenaria é uma mão na roda. Ó que bonitinho. Não tem como eu não errar, gente. Não tem como errar. E é tudo por tudo separado. Então, olha só, isso aqui é uma cozinha, deram 22 pranchas. Então, olha só para vocês verem como que a gente separou. Essa daqui é layout com especificação, ó. Layout com especificação. Tá vendo que tem um layout, um monte de chamadinha, beleza? E aí, para não ficar muito confuso, fizemos uma de layout com cotas. Pronto. Separamos as duas e ficou super tranquilo para o nosso cliente e os nossos fornecedores entenderem. Certo? Povo, dúvidas? Quero saber se vocês têm dúvidas aí de executivo, alguma coisa a mais que vocês queiram saber. A gente hoje falou de uma base, assim, de princípios super importantes. Parece que às vezes é coisa simples, mas não é. Nós já erramos em levantamento e depois pagamos o preço por isso, tá? É horrível isso. Então, assim, o levantamento é um negócio que você não pode errar, porque depois, gente, a dor de cabeça que vocês vão ter não tá escrito. Não está escrito. Você pensa em redesenhar tudo isso aqui por causa de um errinho de levantamento. Ou seu cliente comprar um negócio achando que vai caber e não cabe.
Pelo amor de Deus. Então, gente, é a base. Faça os seus projetos todos separados por temas. Temas, eu falo tema, mas nem sei se é a palavra certa, mas enfim, você vai fazer por assunto, tá? E faça um checklist de tudo que você tem que fazer. Não confia na sua cabeça. Nossa cabeça, ela é falha. Não confie, escreva tudo que você tem que detalhar. Entenderam, gente? Me conta aí se vocês entenderam. Se vocês têm dificuldade no executivo, se vocês têm dúvidas em relação a essa organização, a esse checklist do executivo, a ordem da prancha, me conta aqui para eu saber o que eu posso mais ajudar vocês. Ai, meu café esfriou. Ó, vou abrir aqui para mostrar para vocês a ordem do nosso projeto executivo. O executivo é um bicho de 7 cabeças para um monte de gente. Só que, gente, não tem que ficar com medo. A gente tem que ter medo de não aprender a fazer o executivo, né? Porque ele é importantíssimo para nós. Então é ele que vai falar onde que você vai colocar as coisas, o layout, detalhamento de marcenaria, marmoraria. Se você não tomar conta, se você não souber fazer o seu executivo, você vai deixar com que outros lugares, as empresas, fala como que vai ser seu projeto. Se você não detalhar como você quer a marcenaria, o marceneiro vai falar como que vai ser melhor para ele. Se você não detalhar que você quer um revestimento em meia esquadria, o pessoal lá da obra que vai colocar lá que jeito, vai assentar aquele revestimento de qualquer jeito, tá? Então, você é o dono do seu projeto, não é? Então, detalhe seu projeto. Foi você que criou. Então, detalhe para que ele saia conforme você quer. Para sair lindo igual aquela imagem, para o seu cliente nunca gerar uma expectativa gigante, porque ele olha aquela imagem, gente, e o cliente olha até o bloquinho que você colocou na maquete. Ele olha o bloquinho lá em cima da bancada da cozinha, que tem aquele negocinho com aquelas colheres de pau, e ele quer aquilo ali. A gente não mostra a imagem linda para o cliente se encantar, então a gente tem que fazer de um jeito que vai realizar para ele, tá?